Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de hoje está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo número 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentada em saco, entre pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaú, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Amém? A palavra de hoje não é uma palavra gostosa de se ouvir. A palavra de hoje é uma palavra diferente. Por quê? Jesus olhando para Corazim e Betsaida. Para a gente se localizar rapidão aqui, Corazim, Betsaida e Cafarnaú se torna o triângulo do Evangelho. Por que o triângulo do Evangelho? Porque foi um dos lugares, se juntar, foi os lugares onde Jesus operou mais milagres. Para você ter noção, em Betsaida, Jesus curou um cego e Jesus fez a multiplicação de pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em Cafarnaú, Corazim, Betsaida, Jesus pregou o Evangelho. Só que ele percebe uma dureza no coração das pessoas em Betsaida e em Corazim. Então Jesus lança em rosto ou joga na cara deles e diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. A palavra ai não é uma palavra que nós usamos ao vento. Ninguém grita ai à toa. Quando alguém grita ai, é porque está sentindo uma grande dor. Quando alguém fala ai, é porque as coisas apertaram para eles. Então vamos dizer que Corazim e Betsaida foi a cidade amaldiçoada. Amaldiçoada por quê? Antes de você entender o porquê Jesus está lançando em rosto os pecados de Corazim e Betsaida, você vai entender uma coisa. Foi o lugar que Jesus operou milagres. Foi o local onde Jesus mais fez maravilha. Vamos dar um pause em Corazim e vamos ver a minha vida. O quanto Deus já fez por mim. O quanto Deus já fez por você. O quanto Deus já te abriu porta, o quanto Deus já te abençoou, o quanto Deus já você pediu e Deus fez por você. E a pergunta é, você tem servido ao Senhor? Você tem honrado a Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem dedicado seu coração e a sua vida a Deus? Ou você é uma daquelas pessoas ingratas, que só serve a Deus quando lhe convém, que só ora a Deus quando você precisa, que você acha que não precisa ter um relacionamento profundo, que não precisa ter uma relação profunda com Deus. Você acha que Deus é macaco gordo para quebrar seu galho toda vez que você precisar? Sabe, tem gente que tem uma relação com Deus como se Deus fosse uma prostituta. E eu sei do que eu estou dizendo. Porque só procura Deus para ter um minuto de prazer. Só procura Deus para que Deus possa te recompensar na hora que você precisa. E aí você vai lá e dá uma oferta, dá um dízimo, dá uma esmola, dá alguma coisa e acha que está com a sensação, porque Deus, ele já me abençoou, então meu dever está cumprido, porque eu orei, Deus abençoou, eu dei uma esmola para alguém, eu dei uma ajuda para alguém, eu dei uma oferta na igreja, eu fiz tal coisa e para mim já está bom demais. Jesus começa a lançar em rosto e dizer, ai de ti, Corazim,
ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom eu tivesse feito lá os milagres que eu operei aqui, eles há muito com saco de cinza, saco, né, com pano de saco ou com cinza, teria se convertido a mim. É muito fácil a gente olhar para o todo, para a nossa vida e dizer: a igreja está fraca, a igreja está fria, a igreja está morta, a igreja está morrendo. Aí você faz parte da igreja, lembra? Eu faço parte da igreja. E se a igreja está morrendo, é porque eu estou morrendo. Se a fé está acabando, é porque a minha fé está acabando. Jesus está dizendo que em Corazim e Betsaida ele fez milagre, só que o povo não reconheceu ele como Senhor. Você tem reconhecido Jesus em todos os seus caminhos? Não, é porque eu sou bonzinho. Não, ninguém é bom, irmão. Não tem esse papo de dizer é porque eu sou bonzinho, é porque eu não sei. Não, todo mundo é pecador. Todo mundo precisa de ajuda. E a forma que Deus encontrou de salvar a minha alma é através de Jesus. É eu confessar Jesus diante de Deus e dos homens. É eu abrir o meu coração e a minha vida e me entregar. Ele está lançando em rosto dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ai de ti que recebe bênçãos, milagres, sabe do evangelho, sabe da verdade e mesmo assim não se converte ao Senhor, mesmo assim não busca a Deus. No dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para ti. Sabe, às vezes nós somos muito ingratos com Deus. E a nossa ingratidão não é por palavra, porque uma coisa que eu sempre ensino na congregação, na igreja onde eu pastorio é: Deus não se move com palavra. Deus se move com ação. Você quer ver como é verdade? Leia Malaquias. Leia Malaquias. Seja, mas porque eu disse? Não. Leia o livro de Malaquias. Mas leia mesmo. Pega o livro de Malaquias, abra ele, do capítulo 1, e leia. Você vai dizer ao povo, você vai encontrar o povo dizendo assim, ó: é inútil servir ao Senhor. Aí o povo olha e diz: mas quando que eu disse que é inútil servir a Deus? Eu nunca falei com as minha boca, com as minhas palavras, que é inútil servir a Deus. Aí Deus usa o mensageiro Malaquias e diz: não foi quando você falou, foi quando você fez, quando você pegou o bezerro doente, roubado, né, destruído e ofertou no meu altar. Você está dizendo que a mesa do Senhor é desprezível. Eu não estou falando com palavras, estou agindo desse jeito. Quando nós agimos de formas ao contrário à nossa fé e aquilo que nós temos falado, nós estamos dizendo: é inútil servir ao Senhor e é desprezível. Deixa eu contar um testemunho rapidão aqui. Eu não sou de contar essas coisas, mas eu vou contar aqui nesse vídeo. Eu já contei isso na igreja algumas vezes. Teve um irmão que um dia ligou para mim. Disse: pastor, vem me visitar. Eu vi a mensagem e não fui. Aí no outro dia ele mandou outra mensagem: pastor, vem me visitar. Eu vi a mensagem e não respondi. Terceiro dia ele diz: se a ovelha precisar do pastor, ela morre, né? Aí eu respondo: você está em casa? Tô indo aí. Cheguei lá. Eu disse: pode desabafar. Ele falou um monte de coisa. Falou da casa, da família, que estava sendo destruída, que ele precisou do pastor, o pastor não foi. Eu disse: irmão, duas coisas eu tenho para lhe dizer. Primeiro, você não é ovelha. Você não é ovelha porque você decidiu sair do rebanho. Você decidiu abandonar tudo. Foi uma decisão sua, não foi minha. Eu falei contigo antes, eu te expliquei a situação. E mesmo assim você disse que não iria mais à igreja, que você não serviria mais a Deus. Lembra? Ele disse: lembra. Então você não pode dizer que você não tem pastor, porque o pastor não te visita. Você não tem pastor porque você decidiu não ser ovelha. Quando você decide não ser ovelha, você não é ovelha. Eu ouvi um pregador dizendo que é muito injusto
você falar de Jesus 5.000 vezes para uma pessoa, onde tem milhares de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus nenhuma vez. Segunda coisa, você decidiu viver a sua vida sem Jesus. Você decidiu viver a sua vida sem Jesus. Escuta isso. Se você decidiu viver sem Jesus, escuta. Então viva sem Jesus. Arque com as consequências. O problema, eu falei para ele, o que eu vou te dizer para você, o problema é que tem muita gente que decidiu abandonar a fé, abandonar Jesus, abandonar a igreja, e a hora que a água bate na bunda, aí ele corre para a igreja, corre para Jesus. É a mesma coisa do filho que diz para o pai, pai, a tua casa não me serve mais, eu vou embora de casa, vou mudar, aluga um kitnet, mas todo dia, na hora do almoço, ele vai almoçar na casa do pai. Todo dia, quando ele tem roupa suja, ele leva para a mãe dele lavar. Aí, quando dá o final do mês, se o dinheiro não dá para pagar aluguel, ele vai lá e pede dinheiro para o pai pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar a internet. Ué, você não decidiu sair de casa? Então viva fora de casa. Se você acha que a casa do pai não serve mais, então viva longe da casa do pai. O problema é que tem muita gente que não quer Jesus, não quer ter compromisso, não quer ter responsabilidade, mas todas as vezes que as coisas dão errado, ele grita, Abba, pai, socorre, pai. E Jesus disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betesda. Porque se em Tiro e Sidom eu tivesse feito os milagres que eu fiz em ti, ele já tinha se convertido. Você acha que de tudo que Deus já fez por você, por que você não converteu ainda? Vou parar por aqui, que o vídeo já ficou grande. Mas que Deus te abençoe, que você possa pensar nisso e se converter ao Senhor de verdade. Largar com essa besteira de dizer, não vou para a igreja porque é de fulano, que eu vou cultuar em casa. Para com isso. Em casa você não cultua. Eu não estou mentindo, estou te falando a verdade. Em casa você não ora, você não lê a Bíblia, você não toma ceia, você não tem comunhão, não parte do pão, você não tem comunhão, você não busca Deus. A maioria das pessoas que se afastaram da igreja é para viver uma vida mista. E diante de Deus isso não funciona. Ou você se converte, ou no dia do juízo terá menos rigor. Você vai ver o rigor com o qual Deus vai tratar a tua alma. A Bíblia diz que o juízo é sem misericórdia para quem não teve misericórdia. E uma pessoa que se afasta de Deus, ele não tem misericórdia nem dele mesmo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, que teu Espírito me ajude, que o seu Espírito nos ajude, ajude este irmão, esta irmã, que ele possa se converter ao Senhor, que ele possa se voltar ao Senhor, para que teu nome seja glorificado. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, perdoa o meu pecado, a minha falha, e me ajude a te servir, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.